Fala pessoal, começando mais um ManoCast. Temos o prazer de receber hoje o Evaldo da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, onde nós vamos bater um papo aí muito legal a respeito desse assunto que está em pauta no nosso município. Nós tivemos uma audiência pública há poucos dias, no dia 6 de março, a respeito da comunidade terapêutica Reviver, e hoje nós temos o prazer, né, Douglas, de receber o Evaldo aqui para nós ter esse diálogo e entender um pouquinho melhor sobre comunidades terapêuticas. Sem dúvida. Então, olá a todos, olá Mano, Evaldo, muito feliz aí com a tua presença e certamente vamos ter mais uma entrevista bem produtiva para o podcast de hoje, né? Obrigado Mano pelo convite, vereador Mano, Douglas. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema que é de suma importância, né, para a sociedade do estado do Rio Grande do Sul e também do município de Cachoeirinha, né? A comunidade terapêutica, ela é um serviço, né, um dispositivo serviço da rede de atenção psicossocial e nem sempre ela é vista como esse serviço, né? Então, a FEBRACT, ela auxilia essas instituições, né, a melhorar a qualidade do serviço prestado, né, por capacitações das equipes, congregando as comunidades terapêuticas, né? Inclusive, nós teremos um grande evento agora no dia 23 de março, né, para trazer informações, né, de cunho de grande relevância para essas comunidades terapêuticas com relação, né, a edital de financiamento do Estado e também, né, o vínculo com os municípios, né, a articulação com CAPS, rede de atenção psicossocial e rede de assistência social também. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela essa oportunidade. Que bom. Vamos começar já a dar uma dinâmica aqui. A federação, ela está há quanto tempo no Rio Grande do Sul? Ela engloba o Rio Grande do Sul? Ou a federação já dá uma extensão grande, mas qual o papel dela que ela vem? Sim, a FEBRACT, ela está há 32 anos em funcionamento no Brasil, né, e está inserida em 17 estados, com coordenadorias regionais, né? Cada estado tem um representante, um coordenador regional, e nós somos 272 instituições filiadas, né? Aqui no Rio Grande do Sul são 41 instituições filiadas e em todo o território do estado, né? Então a gente tem comunidades terapêuticas de ambos os sexos, né, atendendo o público feminino e masculino. E na região metropolitana aqui são 17 instituições filiadas, incluindo, né, instituições que fazem acolhimento do público feminino com mães nutrizes e também prestando um serviço não só de saúde, né, mas vinculado à saúde, né, e com articulação com a rede de atenção psicossocial e de assistência. Então, é uma instituição que faz o acolhimento do indivíduo como um todo, né? Não prestando somente o auxílio à dependência química, mas com a evolução, de acordo com o plano de atendimento singular de cada acolhido ou acolhida, trazendo as demandas do próprio acolhido para esse processo de tratamento, né? A FEBRACT auxilia em todos esses processos, né? Nós temos um manual e um instrumento de filiação, onde a gente fala sobre todos os procedimentos, né, e toda a legislação que está vigente para as comunidades terapêuticas, então ampliando, né, o conhecimento das instituições e trazendo uma qualidade de serviço para aqueles que procuram a instituição. Então, a FEBRACT atua no serviço de capacitação de equipes, né, planejamento e organização dessas instituições para a melhoria do serviço. E como é que funciona essa filiação? A pessoa cria ali um centro terapêutico, ela procura a FEBRACT, ela precisa necessariamente ter, digamos assim, um aval da FEBRACT? Como é que funciona isso? A instituição que está em pleno e regular funcionamento, isso quer dizer, com todas as documentações vigentes, né, alvarás de funcionamento, alvará sanitário, alvará municipal e o alvará dos bombeiros, entra em contato com a FEBRACT, né, buscando essa capacitação da equipe. E nesse formato, assim, nós auxiliamos não só em uma única visita, né, mas isso é sempre renovado. A FEBRACT tem um programa de filiação que tem a vigência, né, por 2 anos. Então, nesse programa de filiação,
sempre a instituição procura a FEBRACT, né, para que seja renovada essa filiação, porque todos esses alvarás e metodologia e método de comunidade terapêutica e legislação, eles vão alterando, né, vão modificando com o tempo, e a gente precisa estar sempre atualizando as comunidades terapêuticas filiadas. Né? Dentro dessa estrutura que a federação oferece, vocês tanto dão apoio na área médica ou de tratamento, mas também jurídico, essas coisas, legislação, isso tudo a federação dá apoio às comunidades? Sim. Parte mais burocrática, né? Burocráticas, né? Sim, trazemos essa demanda sempre para as nossas reuniões, né? Nós realizamos reuniões com as instituições a cada 3 meses, um evento regional e evento nacional também, né? Sempre no intuito de capacitar e informar as CTs sobre o planejamento estratégico, né, ou então políticas públicas que estão destinadas às demandas de drogas. Né? Tu citaste aí, e é importante a gente aproveitar o espaço e já fazer o anúncio e divulgação do evento importantíssimo que vai ter nesta quinta-feira, às 13 horas, na Assembleia Legislativa, que é o lançamento, a criação da Frente Parlamentar... Frente de Parlamentar de Defesa às Comunidades Terapêuticas. Então, o que nós vemos aí? Além da própria atuação da entidade em si, ou da organização em si, como é que tu enxerga essa movimentação no meio político para abrir espaço para essa discussão, para a representação das entidades terapêuticas? Sim. No meio político, eu percebo que nós temos avançado bastante, porque tem muitas pessoas, muitos deputados e vereadores que apoiam, né, as comunidades terapêuticas por conhecerem o serviço, muitas vezes até no âmbito familiar. Né? Às vezes a pessoa tem um problema e aí conhece o serviço da comunidade terapêutica presencialmente e verifica que é um serviço de qualidade e que funciona. Então, quando se tem críticas, né, sobre uma metodologia de tratamento onde eles colocam todas as instituições como ruins, isso não funciona, porque primeiro é preciso conhecer o serviço. Né? E nós temos no Rio Grande do Sul, né, um serviço de qualidade que presta, que funciona, que realmente tem números excelentes, né, de recuperação e reinserção social dos acolhidos, só que esses serviços acabam entrando nessa mesma condição de serviços que nem são de comunidade terapêutica, né? Que se autodenominam comunidade terapêutica, abrem uma casa, começam a acolher pessoas, não tem um alvará de funcionamento, não tem um ambiente técnico, né, e respaldado pela legislação de comunidade terapêutica, e aí faz um serviço ruim, né? E acaba isso sendo noticiado, né? E não as comunidades terapêuticas que realmente estão executando um serviço de qualidade, né? E prestando um serviço para a sociedade. Sim. Eu vi aqui que em 2022 vocês fizeram um curso de capacitação para profissionais, monitores e coordenadores, e inclusive tem vários estados que participaram. Isso é com frequência a federação faz, ela traz o pessoal dentro das comunidades para curso, aperfeiçoamento, para que as comunidades tenham mais qualidade dentro do seu âmbito? Sim. Nós temos, a cada 2 meses, a edição do curso EAD da FEBRACT, né? Nós trouxemos foi construído, né, essa capacitação no formato EAD durante a pandemia, né? Então, antes era somente presencial os cursos da FEBRACT, e durante a pandemia nós iniciamos então a formação e capacitação em EAD. Então tem um público, né, de aproximadamente 120 participantes, né? São 2 módulos do curso, né? Módulo 1 e módulo 2, e nós temos um público de 120 participantes a cada módulo. Então, nos últimos 3 anos foram formados, né, e capacitados mais de 5.000 alunos pela plataforma EAD. Né? Então, os números de capacitação da FEBRACT eles são altíssimos a nível nacional, né? E tem uma participação muito grande das instituições aqui do Rio Grande do Sul para a formação e capacitação das suas equipes. Né? E isso amplia e melhora a qualidade do serviço, porque esses que estão participando dos cursos de capacitação, eles vão logo ali na frente ou já estão, né, trabalhando nas equipes de tratamento. Né? Inclusive, nós temos agora no mês de abril
né, o início de mais um módulo. O módulo 1 inicia dia 17 de abril e as inscrições já estão abertas, né, para que isso seja fornecido com uma capacitação de qualidade. Nós temos um time de professores, né, com 22 professores que são técnicos, né, todos com formação a nível superior de assistência social, psicologia, né, e também psiquiatria. Então, nós precisamos sempre estar evoluindo e melhorando a qualidade dos nossos cursos de capacitação, porque isso vai melhorar o serviço das comunidades terapêuticas. Então, no sentido de qualidade de serviço, nós estamos, né, há 32 anos priorizando a qualidade do serviço de acolhimento voluntário em comunidades terapêuticas. Então, essa é a metodologia. Antes do Douglas passar a próxima pergunta, me surgiu uma curiosidade aqui. Vamos dar um exemplo. O João quer montar uma comunidade terapêutica para ele, né? Ele teve experiência com drogas e aí se sentiu que ele precisa passar isso para outras pessoas ou ajudar outras pessoas a sair. A federação, ela dá esse passo a passo para o cara? Eu quero fazer o curso EAD, não sei como é liberado esse curso, né? Eu pretendo montar, eu tenho um espaço, eu tenho condições financeiras de montar uma comunidade. Como é que se faz isso dentro da federação? Sim, a orientação, né, sempre a gente tem uma demanda de procura por esse serviço, né? Esse é um outro serviço também que a FEBRACT oferece, que é a implantação de comunidade terapêutica, né? Claro, a FEBRACT não é uma instituição, uma organização sem fins lucrativos. Sim. Então, a priori, é a qualidade do serviço das comunidades terapêuticas. Então, nós não iremos incentivar ou fomentar a abertura de instituições por pessoas que não são técnicas, que não têm o conhecimento específico do serviço de comunidade terapêutica. Então, muitos procuram a FEBRACT para implantação, mas não têm o conhecimento técnico sobre o que é uma comunidade terapêutica, né? Tem a boa vontade, né? Então, nós incentivamos, né, e orientamos essa pessoa para que busque uma equipe técnica e aí sim retorne para nós que a gente faz o processo de implantação da comunidade terapêutica. Então, em 3 fases, né? Que a primeira fase é a fase de conhecimento da rede daquele município, conhecimento e informação da rede para a rede sobre a metodologia de comunidade terapêutica. Tem a fase documental, onde se estrutura, né, todo o programa de acolhimento, normas de moradia, se estrutura o estatuto daquela instituição, né, se estrutura também as atas, né, e se elabora as atas juntamente com a diretoria que vai ser eleita para aquela instituição, e assim a gente dá início nesse processo da fase documental de organização da instituição. E aí depois, mais na terceira fase, quando o serviço já está aberto, em pleno funcionamento, com todos os alvarás vigentes, né, a gente inicia então mais um serviço de aproximação dessa instituição com a rede de serviço do município. Bom, na tua fala tu já respondeu praticamente todas as perguntas que eu tinha para te fazer. Muito bem explicado, muito didático, né, para o nosso público, isso é muito bom. Aí, vereador, tu disseste aí que de repente nós marcamos uma outra para falar especificamente da Reviver, ou a gente aproveita agora. Esse é um assunto que a gente precisa debater mais com a federação, que é a comunidade terapêutica Reviver, qual a gente já está dando alguns passos de documentação, pedindo para o governo algumas orientações, para saber qual é o rumo que nós vamos ter da comunidade terapêutica Reviver, que foi um dos ícones do Brasil, né? Foi notícia em tudo que é lugar a respeito da comunidade. Eu sei, Evaldo, que tu já esteve conosco na audiência pública, já fez um bom relato, nós tivemos a honra de te receber, mas como é que tu enxerga essa comunidade aqui em Cachoeirinha? A comunidade terapêutica Reviver, eu enxergo como um progresso, né, uma vantagem, né, porque ela iniciou o seu trabalho aqui única em toda a América Latina, né, foi a pioneira nesse serviço público de acolhimento em comunidade terapêutica. Então, eu vejo hoje como um retrocesso. A abertura dessa instituição ela foi muito bem organizada, inclusive teve a participação
né, que está hoje diretor executivo da FEBRACT, o psicólogo Ricardo Valente, que participou nos 5 primeiros anos, né, como responsável técnico dessa instituição, trazendo, né, todo o conhecimento de 32 anos de federação para dentro dessa instituição, capacitando a equipe, né, e organizando esse serviço. Então, foi um serviço implementado com organização, né, do município e de outras instituições também, para que funcionasse. Sim. Né? Então, eu vejo como um retrocesso o fechamento da comunidade terapêutica Reviver, porque a demanda de uso de substância, abuso e dependência química, ela só tem aumentado na região metropolitana. Ela não diminuiu. Então, a gente cria um programa, né, elabora um serviço, organiza esse serviço, implanta esse serviço, e aí, depois de 10 anos de funcionamento, claro, iniciou antes, né, essa questão de desorganização dessa instituição, mas aí depois se fecha esse serviço, sendo que a demanda de álcool e drogas só tem aumentado. Então, eu não entendo as razões, né, por que não buscar a melhoria desse serviço e sim desmantelar esse serviço até o fechamento. Né? A gente começa a se inteirar mais do assunto, apesar de dentro da igreja a gente participar de alguns trabalhos para tentar recuperar algumas pessoas, mas o que eu vejo é que o dependente químico ele precisa dessa rede, né? Ele precisa ter esse contato, né, da onde ele saiu, das pessoas que ajudaram ele a sair desse mundo triste, né? E a Reviver, eu acho que isso dava para as pessoas, assim como em outros lugares, né? Onde tem uma comunidade terapêutica, o dependente que consegue sair, né, ele acaba criando um vínculo com aquela comunidade. E o que eu vejo com as pessoas que têm nos procurado, e tu tem contato com todas elas, a Reviver parece que quebrou, né, com o fechamento, quebrou esse vínculo com essas pessoas. Acho que seria mais ou menos isso, né? Sim, com certeza. Principalmente a cultura da comunidade terapêutica, porque cada região, né, do nosso imenso Brasil, tem sua própria cultura e suas características. As instituições, elas têm uma identidade, né? Então, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, se tem essa cultura, né, de vínculo com a instituição. Esse vínculo, ele se dá a partir do início do processo de tratamento, desde o início até um programa de reinserção social, onde a instituição promove eventos para que esse ex-acolhido, né, já reinserido na sociedade, continue participando dessas atividades. Né? E, inclusive, nós temos um evento que vai acontecer no dia 24 de março, o início é no dia 24, 25 e 26, que é um grande evento, né, de torneio, de campeonato de futebol, onde participam 16 instituições, né, e tem um público de 600, 700 pessoas em cada edição desse evento. Então, são pessoas que passaram um dia, ou pessoas que passaram pelo tratamento, ou familiares que tiveram seus entes queridos, né, acolhidos em comunidades terapêuticas, e aí se reúnem, né, e trazem promovem esse evento para organização e vínculo com a recuperação. Isso traz a sensação de pertencer, né, novamente a uma sociedade, a um grupo, e nós, como ser humano, todos nós temos essa característica, né, da sensação de pertencimento, integração social. Integração social, exatamente. Então, isso auxilia, né, na recuperação daquele indivíduo que um dia passou pelo processo de tratamento. Sem contar, né, desses grandes eventos, que as instituições elas mantêm as portas abertas para que as pessoas visitem, né, as comunidades terapêuticas a qualquer momento. Então, claro, teve um momento de pandemia onde a gente estruturou né, visita agendada, ou então até mesmo sem visitas, né, mas isso já está melhor, né, e já se tem essa organização novamente, onde os acolhidos que participaram de processo de tratamento, eles podem retornar lá para visitas, né, e trazer uma palavra de conforto, ou então, né, trazer o conhecimento, a vivência, a experiência de viver em recuperação agora em sociedade, para dentro da instituição,
né, e sempre com o intuito, né, de auxiliar na melhora gradativa daquela pessoa que está em tratamento. Né, e sempre reforçando, né, a metodologia de tratamento em comunidade terapêutica, ela não é ela é de acolhimento voluntário, mas não um acolhimento dentro da instituição, e sim para fora. A participação desse acolhido, desde o início do processo, das atividades na sociedade, né? De participação de atendimento na rede de saúde, participação né, no atendimento da assistência social, a promoção, né, da garantia dos direitos humanos desse acolhido. Então, essa atividade em rede, né? Não somente da instituição. A comunidade terapêutica ela não é isolada da sociedade, né? Sim, ela é um braço da sociedade com o objetivo, né, de reinserção social. Mas tu tens um dado, assim, digamos, qual o número de recuperação dentro das comunidades? Por exemplo, uma comunidade que realmente funcione, qual o dado de porcentagem que ela oferece de recuperação dentro? Sim, isso eu não tenho como trazer um número, a gente tem uma estimativa, assim, mas esse número ele só vai ser concreto a partir da pesquisa que está sendo feita pela Federação Latino-Americana dentro das instituições, né? Nós estamos trabalhando no sentido de organizar esses números, né? Nós temos dados no estado de São Paulo, que são específicos, né, de um programa de financiamento lá, o programa Recomeço, mas esses números a gente não tem como dar um número específico. Por quê? Porque o programa de acolhimento, a falta de recurso das comunidades terapêuticas, não consegue fazer com que se dê andamento de uma pesquisa a longo prazo. Então, a maioria das instituições mantém o contato com esse ex-acolhido por 6, 12 meses, 3, 6, 12 meses, mas depois disso, porque a pessoa... daí não se tem um número um número científico, né, embasado em pesquisa, porque não se tem um recurso para fazer isso. Então, esse movimento já está sendo realizado para que a gente tenha um número, vamos dizer assim, concreto. Né, sobre a metodologia de tratamento em comunidade terapêutica. Mas eu posso te garantir, né, que 30% das pessoas que aderem ao tratamento e que finalizam um tratamento em comunidade terapêutica, elas se mantêm sóbrias, né, por um longo período de tempo, abstinentes, né, da substância química. E por o tratamento ser uma metodologia voluntária de adesão, as pessoas que são acolhidas, elas têm, né, o direito, e isso é ofertado para elas desde o início, né, de se desligar do tratamento a qualquer momento. Então, o plano de atendimento singular, ele funciona nesse sentido, né? Por isso que a gente tem um planejamento estratégico desde o início do tratamento, com base naquilo que o acolhido, né, decidiu para o período de acolhimento dele. Então, isso funciona. No Rio Grande do Sul, nós temos muitas instituições, né, que o programa de acolhimento, né, é de 9 meses a 1 ano, por base, né, de que um acolhido não pode estar em acolhimento institucional por mais de 12 meses. Então, mas o projeto terapêutico e o plano de atendimento é com base naquilo que o indivíduo organiza para o próprio período de acolhimento. Então, a internação ela é voluntária e a permanência também é voluntária. Isso. Nós não utilizamos mais o termo internação, porque isso vincula a uma instituição de saúde clínica, né? A internação hospitalar. Então, entendi. A comunidade terapêutica é um dispositivo voluntário de acolhimento para tratamento. Então, nós falamos o acolhimento, né? Acolhimento, é o termo mais adequado. É o termo mais adequado, isso. Ok. Então, já caminhando para a nossa última pergunta, eu creio que qualquer pessoa que tenha conhecido o trabalho da Reviver aqui em Cachoeirinha, né, no tempo que ela ainda existia, estava em pleno funcionamento, concorda contigo em gênero, número e grau que realmente é um retrocesso
esse trabalho ter simplesmente sido suspenso, parado, abortado. Mas o fato é que muitos ex-internos ou ex-acolhidos, né, nos procuraram, e existe uma mobilização entre eles muito forte nesse sentido. Até uma das pessoas ex-interno que nos procurou, que foi um conhecido meu de longa data, o Cristiano Pascoal, foi uma das primeiras pessoas que entrou em contato conosco, para justamente nós fizéssemos alguma movimentação aqui na casa e promovêssemos então, né, tomamos a decisão aí, o vereador enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da casa, de promover uma audiência pública e pautar e colocar isso em discussão. Então, foi feita a nossa parte ali, convidamos diversas entidades relacionadas à pauta, inclusive o poder público, e nós vimos ali que deu uma repercussão um tanto quanto positiva, né? Conseguimos fazer uma boa mobilização e boa parte disso, sem sombra de dúvida, se deve às próprias pessoas envolvidas nisso, né? Os ex-internos, etc., familiares, inclusive. E eu queria que tu compartilhasse, já que tu foi um dos nossos convidados de honra, né? Como tu és aí o secretário executivo, representando a FEBRATEC, aqui no Rio Grande do Sul. Qual foi a tua percepção do evento e a repercussão que isso deu, a importância que isso representa num passo para a gente conseguir finalmente reativar, reviver no município? Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite daquela audiência pública, né? É de extrema importância que a gente valorize esse tipo de movimentação dos órgãos públicos e trazer para dentro de uma audiência pública, né, a comunidade terapêutica como foco, né, é de suma importância. E sim, né, aquele evento ele teve uma grande repercussão no sentido de organizar as pessoas que promovem esse serviço das comunidades terapêuticas por uma boa relação com as comunidades terapêuticas e uma ótima experiência, né? Nós temos notícias que são ruins, né, em relação ao serviço de acolhimento das comunidades terapêuticas, em razão do desserviço e falta de fiscalização dessas instituições, né? Então, trazer para público as informações de pessoas, vamos dizer assim, casos de sucesso, né, que participaram de um programa de acolhimento, que estão hoje membros ativos da sociedade, né, trazendo funcionalidade para a própria vida, né, com o resgate disso através de um programa de tratamento dentro da comunidade terapêutica, é extremamente importante. E também nos deu a possibilidade, né, de estar revendo situações ocorridas no município, né, de Cachoeirinha, e através da própria fala das pessoas que vivenciaram essas experiências, né, de descaso de gestões passadas, né, através de um descaso com um serviço da comunidade terapêutica e outros serviços da rede pública, né? Então, apresentar isso numa audiência pública foi de suma importância, e eu estava presente e percebi a indignação, né, dessas pessoas em razão do fechamento de um serviço que foi aos poucos sendo desmembrado, né? Sim. Então, pela falta de interesse, né, Evaldo, infelizmente nosso horário já esgotou, né? Fico muito feliz de ter te recebido aqui. Nós vamos agendar a continuação desse podcast, até para trazer para os senhores e senhoras que estão nos ouvindo e vendo, e o Thiago está apontando que eu estou na outra câmera, então vou virar para lá, para que a gente possa trazer mais dados, mais conhecimento, e a gente quer fazer um outro podcast depois já com o Evaldo para falar mais especificamente da situação de Cachoeirinha a respeito, né, da drogadição, enfim, tudo que envolve. E vou dizer uma coisinha para ti, Evaldo, eu fiquei muito surpreso porque eu fui dar uma pesquisada sobre dados e eu fiquei sabendo que em torno de 20% dos adolescentes já já experimentaram o alcoolismo, entendeu? De 13 a 14 anos em média. Então, são dados estarrecedores, são dados que preocupam a gente, né? E a federação faz um trabalho extraordinário em relação a isso. Então, a gente vai trazer um outro podcast aqui para que a gente possa... Sem dúvida. Tuas considerações aí, então, Evaldo.
Obrigado. Agradecimentos, né? Agradecimento. Obrigado, vereador Mano, por essa possibilidade, né, de estar mais uma vez falando sobre aquilo que é a priori da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que é incentivar, né, e fomentar a melhoria dos serviços dessas instituições, né? E agradeço também o Douglas, né, por toda a organização, né, o envio dos convites, está sempre em contato ali, isso é aparente, né, transforma o serviço de vocês, né, e demonstra o serviço de vocês com essa responsabilidade que vocês têm com a causa e com a sociedade aqui, com o município de Cachoeirinha. Então, podcast informativo muito qualificado, e agradeço pela tua presença mais uma vez e a todo o pessoal aí pela audiência. Nosso agradecimento para o Thiago aí, que está sempre disponível para produzir um material para os vereadores. Um grande abraço a todos e quero convidar você para compartilhar, comentar, envie para outras pessoas esse podcast para que as informações possam chegar até eles. Vereador Mano, fiscal do povo.